Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios? Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro?
Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia é, ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferente e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo, para que a gente consiga, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. A posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Pacificação, ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, tenho uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita, vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto efetivamente ele acha que vai conseguir uma solução salomônica, vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso. Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria. A princípio, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma maioria, é isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles
E também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia. Aí não resolve. Então, por isso, também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é uma coisa que está mais ou menos pacífica com os nossos pares. O senhor vai procurar o governador? Não, pera. Tá tudo errado. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização. Tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um Tribunal Supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania. Polarização, problema. O governador de São Paulo é um que eu vou procurar, mas vou procurar outros e pedir para que eles nos ajudem aqui, porque todos eles têm influência também nas bancadas, para a gente construir esse texto. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre o texto alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional e eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços. Que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada. Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos o voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro-ministro que o senhor vai procurar. Se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, na antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente vou conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado.
enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa Ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Como, se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não, eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. O projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Deputado, só para a gente não perder o GD agora, falando a respeito do que foi costurado com o presidente Hugo Mota, vai ser um texto consensual entre base e governista, vai ter amplo, geral e restrito, como é que vai ser? Amplo, geral e restrito é impossível. Né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que não. Conversei hoje longamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e ele falou, não foi discutido o mérito da questão, foi discutida a questão da urgência. Esse acordo que ele diz superado não existe. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Não é que o assunto da anistia ampla, geral e restrita foi superado. O assunto da anistia é o único possível, é a ampla, geral e restrita. Porque se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Vamos ter que fazer uma coisa pelo meio. Né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo? Não sei, né? Isso aí só a gente vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos o meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles. Né, e até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra, ali o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que vai ser? Você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Como vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias. E a partir de segunda, a reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a ideia. O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, o quê? Acabou de falar anistia 50 vezes. Você viu o que aconteceu. A Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com um pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você? E tem uma informação aqui que o Borgo acaba de me mandar. A prova da farsa. É a prova da farsa, é isso? A prova da farsa, o nariz do palhaço. O relator do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados, o Paulinho da Força, disse hoje ao programa Acorda Metrópolis que o ex-presidente Michel Temer ligou para ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, durante a reunião de ontem que tratou o tema. Paulinho, que agora quer chamar o texto de PL da dosimetria, foi recebido por Temer ontem em casa, em São Paulo, para discutir a proposta de redução de pena a todos os envolvidos do 8 de janeiro. Além de Temer e o relator, o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, participou da
reunião, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, que participou de forma remota. Em determinado momento do encontro, Temer incluiu na conversa Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A proposta debatida pelo relator inclui redução de pena ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não se sabe quantos anos seriam reduzidos. Atualmente, a condenação de Bolsonaro é de 27 anos e 3 meses, Borgo. Pois é, tem nada de anistia, nada. Isso é golpe, golpe, farsa, circo. Não existe nada de anistia. Isso aí é um bem bolado lá que eles estão fazendo, né? Temer, Aécio, Paulinho da Força, já estava tudo armado, conversando com os ministros do Supremo, olha, só pode fazer, é isso aqui, hein? Aí o Temer vai lá, liga pro afilhado dele, né? Porque foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes, pro Gilmar Mendes, para negociar um termo de dosimetria da pena. Nem o nome existe mais, eles manteram, eles seguraram o nome. Agora é o PL da dosimetria, isso é farsa, isso é mentira, isso é golpe. E o que chama a atenção é o Alexandre de Moraes, que é o relator do julgamento, do processo em si, falar em dosimetria que ele podia ter feito, por exemplo, no julgamento. Perfeito, perfeito. Ele poderia ter colocado uma dosimetria correta já no julgamento. Tanto é que essa dosimetria da pena que eles estão dizendo, né, dos dois crimes, que um acaba absorvendo o outro, o crime mais grave acaba absorvendo o crime menos grave. Isso é um princípio jurídico, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consulção, onde um crime é meio para a prática do outro crime, então um absorve o outro. Tá? Isso tinha, consta do voto do Fux. Então não tinha que o ministro Alexandre de Moraes ferir os princípios de direitos humanos para depois oferecer um pacto ali, né? Porque o Temer adora falar de pactos, né? Então primeiro eles foram lá desrespeitar a legislação brasileira, que o voto do Fux aponta isso aí. Agora o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes vêm ali negociar um cumprimento da lei com dosimetria da pena. Outro termo que constará dessa farsa será a obrigatoriedade de comprovar o vínculo associativo dos manifestantes do dia 8 com os autores intelectuais desse suposto crime, que na verdade é outra farsa. Espera um pouquinho, se tivessem cumprido a lei desde o começo, não precisava nem ter esse projeto de dosimetria da pena. Então isso é uma farsa, isso é uma mentira, é um engodo, é uma enganação. Estão enganando o povo brasileiro mais uma vez, tudo para deixar o presidente Bolsonaro preso, refém e fora do jogo. Que fique muito bem claro, que chegue às autoridades americanas, é uma farsa o que estão fazendo. Onde já se viu você fazendo um projeto de anistiar perseguidos políticos, aonde os seus algozes estão ditando as regras de como será esse projeto. Nossa, eles não cansam de serem cafajestes, o Wellington. É um absurdo. Que coisa absurda. É chamar o povo de idiota. Assim, na cara dura, sabe? Dá entrevista ainda. Ainda dá entrevista falando, olha, teve uma ligação lá, o Temer ligou para o Gilmar Mendes junto com a Aécio, com o Paulinho. Que nível que chegamos no Brasil. É inacreditável. E você sabe que eu já acho uma discussão que ontem, ao ser divulgado o vídeo que nós mostramos hoje aqui, inclusive, do Paulinho da Força, com o Temer e Aécio, eu já achei a divulgação do vídeo e a começar do vídeo do Hugo Mota, ontem de manhã nós colocamos aqui, eu achei esquisito. Mas a divulgação do vídeo com o Temer e o Aécio, eu achei ainda das mais perigosas do ponto de vista político. E aí o Paulinho da Força grava um vídeo e publica nas redes sociais como se fosse algo assim, olha, eu tenho a solução política para o país. A solução está aqui. Temer de um lado, Aécio Neves do outro. Eu fico imaginando, porque o Borgo é vereador, eu não sou político, a gente faz essa avaliação do lado de fora. Mas eu não gostaria, se político fosse, de pousar um vídeo ao lado do Aécio e do Temer, nesse momento. Em qualquer outro momento já seria ruim. Mas nesse momento, enquanto o autor de um projeto de lei dos mais importantes dos últimos anos, e com toda uma expectativa popular em cima de um deputado como o Paulinho da Força, que bem disse aqui, disseram os nossos colunistas ao longo do dia, que é muito alinhado à esquerda, sempre foi. Aparecer ao lado de Michel Temer e de Aécio Neves. Não, um risco político absurdo, né? Não, mas pro Paulinho da Força não muda nada, porque ele tá no mesmo nível se não tiver no nível mais baixo, né? Ali é complicado ver quem que é pior.
O que acontece, Wellington, é o seguinte, essas pessoas quando entram no Congresso, eles perdem a noção da realidade e perdem o contato com o povo. Completamente. Tá? Parece que nem as urnas acabam alertando, acordando essas pessoas. Eles se acham intocáveis e inimputáveis, praticamente. Eles esquecem que o povo não quer mais. Não quer. O povo cansou. Sabe? O povo tem asco. Esse negócio de Temer, Aécio Neves, Paulinho da Força. O povo tem ojeriza, tem nojo dessa turma. Só que eles não se tocam, eles acham que estão acima, que eles dominam ainda, sabe? Eles perdem a conexão com a realidade e com o povo completamente. E é bem isso que você falou. Quando eles montam aquele trio lá, os Três Patetas, eles acham que eles estão oferecendo a pacificação para o Brasil. Olha, nem a direita, nem a esquerda oferecemos o enxofre. O povo não quer. É um absurdo. A imprensa também dava como favas contadas, né, a Aziz e o relator. E não foi. Será que estão jogando com essa relatoria do Paulinho da Força? Ou será que é o Hugo Mota sendo o Hugo Mota? Porque acreditar entre essa imprensa e no Coronel Meira, acredito, é óbvio, no Coronel Meira. Havia um acordo. Será que o Hugo Mota não vai cumprir o acordo novamente? Ô, Pitori, parece que o Wellington aqui até publicou, vou pedir pro Edson se tiver de novo, tem um vídeo, nós tínhamos publicado até uma imagem do Hugo Mota, das redes sociais do Hugo Mota, ele anunciando o Paulinho, agora tem um vídeo, podemos colocar, Pitori? Claro, vai lá. Um vídeo Olá pessoal, muito bom dia, estou aqui com o deputado Paulinho da Força, que acabo de escolhê-lo como relator do projeto 2162 de 2023. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio e que ao final possamos construir a pacificação que o Brasil precisa. Obrigado pela confiança, você também aos líderes aqui, especialmente do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil, que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora. Obrigado pela confiança. Vamos em frente. Bom, então já entendi que o Mota não cumpriu mais um acordo, é isso? Puta, mas a alegria de patriota dura pouco, meu irmão. Puta que paroca, bicho. Primeiro que esse negócio que eles estão buscando a pacificação, isso é mentira. Tá? Não, isso é Paulinho da Força. Vou acreditar no Paulinho da Força, hein, Bogô? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, vendo um vídeo desse, nós conseguimos entender aonde que o Brasil chegou, né? Anos e anos e décadas de sono profundo de todos, né? Nós deixamos chegar nesse ponto. Infelizmente, votamos, acreditamos, né? E não é uma crítica a qual eu me incluo. Nós acreditamos em Geraldo Alckmin, Pitori. Nós acreditamos em Fernando Henrique Cardoso, em José Serra, em Aécio Neves. Nós acreditamos nisso. Nós somos enganados e acreditamos. E estamos pagando o preço agora. Esse é o preço. Paulinho da Força. Qual a credibilidade desse deputado? Qual a credibilidade? Ele já deu entrevista dizendo que vai consultar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, já chega de cócoras, né, de 4 para o Supremo, assim, perguntando, olha, desse jeito pode? Desse jeito não pode? Agora, melhor do que nada, né? Nós temos uma chance. Até porque, Pitori, ele é o relator, tá? O relator, pelo próprio nome, ele faz o relatório do projeto de lei. Agora, todos os deputados podem apresentar emendas ao relatório. O relator, ele pode colocar lá, ele pode colocar de tudo. Olha, aqui não entra o Bolsonaro, aqui o Bolsonaro fica inelegível, cabe ao plenário. Tá? Então nós vamos ver lá no final esses 311, agora é importante nós termos os nomes, né, dos 311 que assinaram a anistia, Pitori, para sabermos quem que está brincando, quem que está negociando o voto para depois tirar e levar grana lá no final, quem que realmente é da direita. Por exemplo, tem um deputado aqui que é um figurão, tá? É um cacique aqui do MDB, que é o Baleia Rossi. Aqui no interior, é muito bem votado aqui no interior do estado de São Paulo. Esse aí já foi claro, ele já votou não em relação à urgência do projeto de anistia. Então, o senhor, a senhora patriota, que é aqui do estado de São Paulo, que vota nesse deputado, tá? Saiba que ele votou contra a urgência da anistia. E mais para frente, desses 311 que votaram a favor, nós vamos saber quem que realmente quer uma anistia, até dizer anistia ampla, geral
irrestrita, Pitoli, é um pleonasmo. Porque anistia é perdão, Sim, e perdão sim, não sim. existe perdão pela metade. Mas, ou é Borgo, perdão ou tem um não é. recado do Hugo Mota aí, Borgo. Tem um recado do Hugo Mota. Eu atendi, mas não atendi. Fiz a oposição de boba, de besta. Porque tem um recado aí. Não é possível. Escolher o Paulinho da Força. Sabe, se escolhesse, por exemplo, como o Coronel Meira disse, olha, é um cara mais ao centro, é um pastor, é um evangélico, é do Rio de Janeiro, não é do PL e tal. Já havia consenso no nome. Mas apresentar Paulinho da Força é um tapa na cara, Borgo. Então, quem será que indicou o Paulinho da Força, né? Porque o Mota, ele indicou como presidente da Câmara. Agora, eu queria muito saber quem que indicou para o Mota o Paulinho da Força, né? Porque alguém tem alguma dúvida que um deputado, que nem o Coronel Meira citou alguns nomes, mas eu duvido que um deputado que fosse pautar, que fosse relatar um projeto de anistia mesmo, para pacificar o país, eu duvido que seria aceito pelo regime. E, infelizmente, o Mota, ele trabalha junto com o regime. Corre-se um risco tremendo, Pitoli, de lá na frente ainda acabar melando essa anistia e ficando pior ainda com a blindagem, né, com aquela aprovação dos deputados. Espero que isso não aconteça, mas eu fico com grande receio de, no final, ainda, além de não termos uma anistia minimamente satisfatória, ainda eles terem usado todo esse expediente para se blindarem de processos no Congresso. Eu não duvido de nada do Brasil, Pitoli. Puta, uma no gol e uma na trave, hein, Bogão? Meu Deus Mas do é o céu. que tem, né? Então, não adianta, uma fala dessa minha eu tenho que ser realista. Não adianta a gente também só jogar aqui para a população, olha, vai dar tudo certo, vai anistiar o presidente. Não adianta, porque, infelizmente, nós estamos aqui a luta de Davi contra Golias. São patriotas lutando contra um regime ditatorial violento, contra uma ditadura, contra a perseguição, contra pessoas que não querem pacificação, coisa nenhuma, pessoas que querem a morte do presidente Bolsonaro, querem sangue, querem... É contra isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra forças malignas. Agora, chegaram a esse ponto por quê? Pela omissão nossa. Nossa, nós dormimos durante muito tempo. Sabe, tem muita gente, recentemente teve uma reunião do meu partido, inclusive, tinha um senhor lá questionando, falando um monte de coisa. Eu perguntei para ele, quem que o senhor votou para deputado na última eleição? Ele não lembrava. Fica difícil assim, né?